Primeira vez. Não, dá pra me ouvir já. Essa é a primeira vez que eu abro live de manhã e já tem gente me esperando aqui. Que é isso, gente? Gostaria de desejar um bom dia ao Wesley Baiacu, ao Nashimayoro, ao Leandro S. Bem-vindos, gente. Tudo bom? Bem, tô entrando aqui no Genshin porque ainda são 8h35. A live da Mihoyo começa às 9 horas, daqui a meia horinha. Disseram 9h10, né, na verdade. Mas enfim, já tô aqui com o site aberto. Então, assim que começar, veremos. Eu não coloquei música agora, porque eu já organizei aqui as coisas pra gravar o áudio do navegador, que eu gosto que saia na live da Mihoyo. E eu também gostaria de ver se o áudio tá num volume bom. Tô abrindo aqui o chat rapidinho, pronto. Olá, Rian31. Madrugou hoje? Que nada, dormi 4h30, mas dormi. Olá, Querosene. Bom dia também. Bom dia, Wesley. Acendeu um pouco aqui o celular. Pronto. Expediçãozinha importante. Eu acho que a da Yela e da Cookie ainda não ficaram prontas. É, 12 horas. É o que? 8 da noite? É, 8h30 da noite. Olá, Zoom. Bom dia, bom dia. Não, Wesley, preocupa com isso não. Pode chamar como preferir, como for. Do Doppel, Doppel, Dospo, o que vier, tá valendo. Já tô acostumada. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ainda tá tendo evento de talento, certo? Certo. Hoje eu tava farmando Sumero pela Layla, eu acho. Na terça-feira. Se eu não tô enganado, foi isso. Que eu acho que é o dela. É isso mesmo. Dá pra upar aqui? Dá, né? Tom. Pronto. Vou upar esse aqui também. Tom. Precisar farmar mais. Então já vou lá agora. Isso, andarilho. Deixa eu colocar a musiquinha aqui no Genshin só por enquanto. Senão eu sinto muito vazio. 8. Aí tá vindo a musiquinha. Vocês estão bem, gente? Bom dia pra você também, obrigado. Bebam água. Esqueci de pegar mais, inclusive. Tenho metade da garrafa. Mas acho que deve dar. Então, bebam água, é importante hidratar. Bom dia, Mico. Bom dia, Saboca. Esqueci de fazer o evento do talento ontem. Acontece. Perdeu 60 de resina. Perdeu entre aspas. Mas é isso aí. Tá tudo bem. 60 de resina é pouca coisa, 8 horas só. Então, se eu falo, não se preocupa se você perder 2 semanas de resina, 2 meses de resina. No grande esquema das coisas é pouco tempo. Não posso beber água, tenho que fazer exame depois. Bem lembrado, bem lembrado. Desculpa. Tem que ter isso em mente também quando eu for falar com as pessoas sobre beber água. Tô com time de fazer diária. Ai. Eu consegui soltar. Mas tô bem. Opa. E ela carregou, pronto, tudo certo. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Você tá bem? De boa, posso lembrar sozinho? Não. Que vai que você não lembrava, e aí eu falava, bebam água. Aí a pessoa acabou de acordar. Sim, vou beber água, Doppel. E aí ferra o exame. Então nunca se sabe. Por isso eu acho que é legal falar para as outras pessoas também, fazer esse lembrete. Cuidado ao beber água, se você tem algum exame para fazer, você tem que estar de jejum de água também. Então obrigado por lembrar sobre isso. Vai ser a garrafa, menos mal nesse caso. Bom dia, Luquinho, bem-vindo, tudo bom? Ai. Durante a transmissão não vou fazer nada disso. Vou bater. Pronto.
Bom dia, Miki, bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Oh, tá vindo. Certo. Deixa eu ver um negócio. O que que eu posso ver se o som tá saindo? Acho que da minha própria live, né? Se o som tá bom. Vou abrir alguma coisinha aqui. Só pra vocês poderem ver se o volume tá bom na hora que for começar a live da MiHoYo. Mas daqui a pouquinho, só esperar acabar de farmar aqui. Olá, Morazi, bom dia, bem-vinda. Vai fazer a live à tarde? Sim, a live de manhã não interfere em nada com a live à tarde. Duvido você fazer meu abismo antes da live da MiHoYo. Também duvido, não vou fazer abismo agora não. Se sobrar tempo aqui eu vou fazer o evento. Mas só se sobrar tempo. Ai. Não chora, Nick. Bom dia, Rômulo, bem-vindo, tudo bom? Calma. Vocês notaram que não dá pra congelar as águas dentro da cidade de Fontaine, fontes, etc. Será que é proposital? Eu acho que deve ser proposital pra não criar bug quando tá no multiplayer e aí algum player quer sair da água igual o golfinho e aí dá de cara no negócio. Acho que deve ser algo nesse sentido. Mas eu nunca tinha tentado congelar. Deixa eu ver alguma coisa. Responderam ali que horas é a live da 4.2, 9h10, isso mesmo. A fonte de Mondstadt é que ela não conta muito bem como... Ela conta como água que aplica Hydro, mas não dá pra congelar também não. Aqui até que tá indo. Você fala dentro da cidade mesmo? Porque essa água aqui é mergulhável. Então daria, não daria pra bater a cabeça. Lá em Mondstadt também não dá, vamos ver. Bem que ele podia criar gelo quando cai, né? Aqui era pra estar criando gelo se congelasse. Não acredito em mim. Então vamos ver. Ganhou. Aí não tem erro. Aqui não congela. Mas lá em Mondstadt, aquela fontezinha que tem lá no meio, também não congela, eu acho. Quase certeza. Coloque aqui e pula na água. É um jeito, né? Mas o cooldown dela é tipo 18 segundos. Ó, essa fontezinha aqui. Também não congela. Nada. E esse tiro da Ganyu era pra congelar tudo ao redor. Pelo menos o lugar onde cai. Mas deve ser alguma coisa de fonte de cidade. Aqui congela. Enfim, deixa eu até mostrar a Ganyu de novo. Pra ver que não tô mentindo. Aí, congela tudo ao redor. Enfim, não sei porquê. Mas acontece isso. Ver a do Star Rail. Não vou ver a live do Star Rail, eu conheço. E... Ontem quase esqueci de entrar no jogo e resgatar a benção e fazer as diárias. Fui todo desesperado fazer correndo a 1 da manhã. Pelo menos era 1 da manhã, tinha 5 horas ainda, essa louca. Bom demais. O ruim é quando você acorda às 5h50, história verdadeira, inclusive. E aí tem que correr. Boa noite, Everton. Que horas começa a live? Daqui a uns 20 minutos, meia hora, mais ou menos. Eu não tenho certeza se vai começar realmente 9h10 ou se vai começar mais cedo. Então, entre 9 e 9h10, eu acho. Você já foi chafariz de Fontaine? Tem mais easter egg? Não, não sei do que você tá falando. Eu explorei muito pouco Fontaine. Qual que é o chafariz? Aqui?
É isso? Essa fonte de lucina? Acabei me entretendo jogando LOL pra treinar um pouco GTA V com os amigos. Tá certo, Samuca. O negócio agora é só se lembrar, tipo... tem que jogar Genshin. Aqui também não congela, né? É, não congela. Beleza. Mas qual que é o easter egg? O que é pra ver? Bom dia, namorada colombina, bem-vinda, tudo bom? Para com a preguiça de criar física lá dentro? Pode ser, não duvido de nada não. Bom dia, Ruda. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, tudo bom com você? Daqui a pouco eu volto, vou tomar um café. Fica à vontade, Everton. Ó, o Ad. Eu vou deixar o Ad passar agora. Não, eu vou adiar um pouquinho. Eu vou adiar uma vez. Vou adiar duas vezes. Vou adiar duas vezes, que aí a gente começa a live sem Ad mesmo. Não quero trabalhar hoje, amanhã e segunda. Tá acabando, Mick. Tá acabando. Daqui a pouquinho já vai poder fazer isso de não trabalhar. Se for lá bem embaixo vai ouvir alguém chorando, mas tem que diminuir o som do jogo, deixar apenas o som. Bom. É porque tem umas coisas no Genshin que conta como música sem ser música, então eu não sei o que pode ser. Se tirar a música, será que ainda dá pra ouvir? Alguém chorando. É aqui? Onde que é? Pra ver se dá na fonte, tira a música e deixa no máximo o volume de voz. Acho que já tá, né? Opa. É, já tá. Aí eu tenho que aumentar o volume do Genshin agora. Calma. Menos 6.1, tá. Tem algum limitador de som aqui? Tem. Vou tirar o limitador também, rapidinho. Vai estar alto o Genshin. Vou até botar na cabeça aqui. Acho que eu não tô ouvindo, não. Calma, eu nem sei se é aqui mesmo, né? Bom dia, Alto. Bem-vindo. Quanto tempo? Você tá bom? Oh, meu Deus. Tô mais ou menos, Doppel, mas é a vida que segue. Vida que segue. Infelizmente ela tem dessas coisas também, mas é isso. Não sei se tem que fazer o ato 2 da história. Ó, eu tô no Cariberto ainda, então pra mim ainda falta muita coisa. Feliz por ser ponto facultativo hoje. Boa, Coco. Bem-vindo, bom dia. Tudo bem? Não conta spoiler pra... É spoiler, então? Pessoas tirando... Ô, louco. Calma, eu vou fingir que eu não li isso. Tá. Voltar com o limitador. Voltar com menos 6.1. Pronto. Aqui é onde eu tô na história, gente. Encontro predestinado. Tem que ir lá em Sumero fazer isso. Antes disso, eu não consigo seguir na história. Entra. Mas, Mickey... Obrigado pelo follow, El7. Seja muito bem-vindo, ou bem-vindo ou bem-vinde. Mas não vai ter nada, Mickey. Minha mensagem... Não tá indo assim, eu tô vendo. Você tá falando pra eu entrar aqui debaixo da fonte, né? Mas eu não fiz o ato 2 da história. Parece que é só depois que faz o ato 2. Deixa eu ler de novo. Finalmente chegou a hora da minha fonte querida, finalmente. Tiro efeito. Mas falaram pra deixar? Tudo bem. Vou aumentar o som do jogo. Será que precisa? Deixa eu ver. Não é só isso, não? É ok, então. Tô ouvindo nada. Nada de nada de nada. É, não, não tem nada, gente. Tem que fazer, tem que fazer. Tá. Na história mesmo, plano todos os diálogos de Sumério demorei uns 20 min. Ah, 20 min tá bom até, Kokushibo. Tá rápido. Esse time funciona? Ah, funcionar
Só não funciona muito por causa do Wesley e do Neuvillette juntos, que os dois querem ficar em campo o tempo todo, mesmo que ele tenha que carregar o ataque carregado. E o Wesley, mesmo que ele tenha que bater sem a skill ativa, ele quer ficar em campo. Então, tipo, tá dividindo o tempo entre os dois. Mas Ganyu e Yelan funcionam bem com qualquer um dos dois deles. Bem entre aspas, porque Yelan com Neuvillette só dá vida e dano causado. Que já é alguma coisa, mas ele não consegue aproveitar a ult dela muito bem, como deveria. Mas o Wesley já aproveita as duas muito bem. A ult dela e a ult dela. E é isso aí. Então eu só trocaria um dos dois. Mas eu tô formando amizade com eles, então. Enfim. Oh, obrigado, Narcisão, pela série. 5 meses já. Voa, né? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem com você? Deixa eu ver o chat de novo, rapidinho. Quando fazer aí vai ser legal. Vai. Quando fizer, vai aí que vai ser legal, se quiser. Beleza. Vou lembrar de fazer isso. Achei que Ganyu queria também. Então, não necessariamente. A Ganyu é muito boa justamente pela flexibilidade dela. Que ela pode só usar a ultimate e sair. A ult dela dura 15 segundos. O cooldown é de 15 segundos. Então ela consegue deixar a ultimate sempre ativa e dar um dano bem interessante. Além disso, aumenta o dano cryo de quem tá dentro em 20%. Então o Wesley ganha um buff extra. Além da ult dela estar funcionando ali. E o Neuvillette tem aplicação cryo fora de campo, além de dano. E ele ter aplicação cryo fora de campo faz aumentar o dano do ataque carregado dele. Então funciona bem. Justamente pela ult dela. Vai fazer história em live? Algum dia, quem sabe. Eu. Eu não sei quando que eu teria tempo de fazer história em live, porque o meu negócio é só ficar fazendo abismo mesmo pelo pessoal. E aí, ainda mais diminuindo o tempo de live, teria que dedicar um dia só para fazer história em live. Então, eu não sei quão viável seria fazer isso atualmente pra mim, enquanto criador de conteúdo da Twitch, querendo crescer. Mas é isso aí. Mas algum dia, quem sabe. Olá, senhor TJ, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Me desculpe, voltei. Ué, desculpar pelo quê? Tá tudo bem, relaxa. Ah, fiquei sem tempo esse mês, perdi minhas inscrições por causa do cartão. Eita, espero que fique tudo bem com você, o cartão, essas coisas. Mas relaxa sobre esse negócio de inscrição, de não poder aparecer na live. Faz parte da vida, eu entendo isso. Eu só quero mostrar uma coisinha aqui. Tirei qualquer um ali. Bom dia, Scorpion King, bem-vindo, tudo bom? Tá com quantas gemas pra Furina? Ó, gema. Tô com 15.937. Isso aqui são 99 tiros. E eu tenho essas moedinhas aqui também que são mais 67. Pretendo comprar a Lisa na loja, mas só se sobrar. Só se sobrar. E é isso aí. Então... Ah, Mickey resgatou aqui capuz e boca. Ok. Espero que não atrapalhe muito quando for começar a live. Pra ver como é que... Não atrapalha muito não, né? Bem. Por que meu Dev não dá mais de 150k de dano? Bom, ele não tá C2. Pode ser um motivo. E não tá vaporizando, ou se tiver, ele não tem proficiência muito alta. E se tiver, não tá contra o boss do escaramuche semanal. Ou contra Shogun semanal também. Ou então. É isso aí. É um desses motivos. Ou ele não tá C2, ou não tá contra o Shogun ou contra o escaramuche. Ou não tem proficiência e não tá vaporizando. Alguma dessas coisas. E a arma assinatura tem que ter também. Pra dar esse dano aí. Garantido que nada, 50-50. Minha história em Fontaine é ganhar 50-50. Aí. Pit 3. Só quero mostrar isso aqui, rapidinho. O Ted ganhou. E pronto, seja feliz. Só vou trocar pro Vente aqui pra aumentar o dano cryo. Prontinho. Por isso que a Ganyu é tão boa fora de campo. Ela ainda dá bastante dano. E quanto mais inimigo e quanto mais agrupados eles estão, melhor. O som do jogo, verdade. Eu esqueci de botar o efeito. Mas tá tudo bem. Vocês perderam um pouquinho de ASMR aí da ult da Ganyu, mas...
Enfim. Furina C2, C0 mesmo. C2 é muita gema, né? Pra quem tá querendo todo mundo de Fontaine vai ficar ruim. Agora eu vou deixar sem música. Já tá quase começando. Lisa verdadeira corrente elétrica. Não sei, mas eu quero ter C6 dos iniciais. Não tem prof mesmo, tá C1. É, aí não vai dar 150k mesmo. Tô no 20 do garantido. Boa, boa. Até o último dia do banner, acho que você consegue pegar ele. Bom dia, Riori Lima. Bem-vindo, tudo bom? Na verdade, C2 do Furina é pior que a C1. Vamos esperar sair pra ter certeza sobre isso. E até lá... É que ganhar stack mais rápido é muito bom, né? E aumentar a vida máxima dela é bem forte. Não sei se... Depende dos times, na real. Pra C2 ser pior do que a C1, eu acho. Eu consigo ver sendo melhor e pior, dependendo do time. Acho que não dá pra afirmar assim com tanta certeza, não. Vou mostrar esse MR da ult da ganhou. E vai ter só os dois no time pra não ter ressonância de nada. Essa é a sua conta? Isso. Deixa eu colocar aqui o nome, então. Ó, o ad. Agora sim, vai passar ad rapidinho. Esperar o ad. Legal, nunca vi. Esperar 45 segundos. Sumero me deu mais vontade de jogar Genshin. Tô pegando até de óculos agora. Oh, boa, boa. É bom pegar pra ter estamina. Faz falta. Jogando com alguns personagens. Ou pra exploração. Bom dia, Bianca. Bem-vinda, tudo bem? Sumero é perfeito. Eu tô procrastinando até agora pra explorar. Obrigado pelo follow, Orilol. Seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, ou bem-vinde. Se precisar de ajuda em algo é só falar. Então tô procrastinando aí minha Sumero. Não tá 100% até agora, sendo que todo o resto já tá. Deserto pior ainda. Um monte de TP faltando pra pegar. Ah, nem tá faltando tanto, Doppel, porque era pra ter muito mais aparecendo, só que é tudo oculto. Mas enfim. 16. Acabou o ad já, né? Oba, oi. Tudo bem também, Bianca. Bom dia, Snow. Então só pra mostrar de novo a SMR da ult da ganhou. Pior que é mais a maguinha gritando. Beleza. Prontinho. Tem muita gema no mundo. Espero não ter que explorar pra pegar a Furina. Mas se tiver, então, paciência. Ah, destruiu os dois. Bom, acho que é isso, né? Agora é esperar a live. Acho que o volume tá bom. Se tiver meio baixo, vocês me falam que aí eu aumento. Deixa eu ver aqui o negócio. Cadê minha live aqui? Tirar agora o nome da conta, esconder o Genshin. Então, muita mão explorar Sumero. É, eu também acho. Vai dar pra ver direitinho, né? Ah, ativa. Some. Some. Achei que ia sumir. Na questão de armas fisgada e a lança celestial do mochileiro entre Raiden e Chunin, qual eu uso em qual? Eu gosto da minha conta como exemplo nesse caso, porque tem minha opinião aqui. Opa, ela tá contra a build, mas minha opinião é essa, ó. Você usa celestial na Shogun e fisgada na Chunin. Porque a Shogun prefere a velocidade de ataque em relação a Chunin, então ela aproveita mais da celestial. O ataque básico a mais a Shogun também prefere porque ela não tem snapshot. E a taxa crítica é um pouco menor que a fisgada, e tudo bem. Dá um pouco menos de recarga, mas tudo bem também.
Depende de como que tá seu time com a Shogun, pra você querer mais ou menos recarga com ela. Pra mim funciona com essa recarga que ela dá. E a Chunin, ela vai gostar bastante de ter mais dano de ultimate, mas o Shogun também. Mas é que a Chunin usa 100% da passiva da fisgada, enquanto que não usa 100% da espinha. Já a Shogun usa. Então, por isso que eu prefiro desse jeito. E uma Chunin forte é muito forte. Então é isso. Tá, deixa eu voltar aqui. Tenho duas lanças celestial, refino. Se você não vai usar lança celestial em mais ninguém, pode refinar. Quem você poderia usar? Dá pra usar na Rosária, dependendo. Se você não quiser usar Favonius nela, ou não tiver nada melhor pra usar. Dá pra usar em qualquer lanceiro que quer recarga, se não tem uma lança de recarga, não quer craftar protótipo. E é basicamente isso. Então, Mika, Toma, Nyundin, talvez o próprio Zong, Candace, Yao Yao. Dá pra usar em todo mundo. Esse é o bom da arma celestial, de todas as armas celestiais. Dá pra usar em praticamente todo personagem do jogo. Não importa a arma celestial. A menos que seja o Atlas. O Atlas não dá pra usar na Kokomi. Porque você desperdiça tudo que ele dá. Mas se não for o Atlas na Kokomi, acho que tudo fica decente, pelo menos. Dá dano elemental, né? Nem lembrava que dava. Enfim. Mas é isso aí. Começou. Ué, calma aí. Hum, É uma luta de percepção. Garoto, ditando as regras. Nós estamos de volta. Ele quer uma guerra mundial. Chegou a hora de mostrar pra eles o que é poder de não deve ter verdade. anúncio quando começar. Reserve Call of Duty Modern Warfare 3 e jogue a Deixar campanha aqui. até uma semana mais cedo. Bom dia, gente Liz, bem-vindo, tudo bem? Não foi bem um SMR da ult da Ganyu, mas tá valendo, né? Antes o Neve tinha 3 braços na imagem. Ah, é? Nem reparei nisso. Bora acabar, anúncio? E 7 minutos. É, realmente vai ser 9h10. Bom saber. Eu espero que não bugue no meio dos alt times aqui que eu dou. Se bugar, paciência. Será que eles vão mudar algo? Só esperar pra saber. Quero saber a Charlotte, se a Charlotte vai ser uma boa opção pro Neo vir pra Freeze. Cara, acredito que sim. Acredito que sim. Porque ela consegue aplicar elemento fora de campo e durar um tempinho. Mas a ult dela não dura tanto tempo. A skill dura um pouco, né? Não sei exatamente quanto que dura. Mas se durar, sei lá, 10 segundos a skill dela, já fica legal. Vamos ver, tem 7 minutos. Project. Eu vou mostrar em live mesmo. Qualquer momento. O que é a skill dela da 6, duração 12? Vai ser boa, vai ser boa. Só por durar 12 segundos já é boa. Ah, vai dar essas bugadinhas. Vai que tem algum personagem que vem no futuro? Pode ser também, né? Abriu a live, obrigado, Miau. E bom dia, bem-vindo, bem-vindo, bem-vinde. Uma das melhores personagens do jogo. Quem será? Charlotte Nepar é Cryo. Tá confundindo com a Yanfei. Sonhei que ia ser a Yaka no lugar da Yat. Quem sabe? Vamos esperar a confirmação. Qual é o personagem favorito da conta? Rutal. É Rutal. Oi, Satoru, que horas vai ser a live? Bom, você tá olhando pra ela, 6 minutos. A Furina, uma das melhores do jogo. Tem potencial, com certeza. Obrigado, Mirgser, pelo follow. Seja muito bem-vindo, ou bem-vindo ou bem-vinde. Bom dia. E é isso aí. Bebam água, gente. Importante hidratar. Mostra pra nós sua Rotal? Mostro. Tem nada demais nela não, mas...
Ela tá com a bácula, mas ela com a espinha perdição do dragão funciona muito bem também. Vou até mudar aqui. Não, não vou mudar não. Ela tá com 33.840 de vida, 68 de prof, mas quando eu uso com Zong eu coloco o instrutor nele. 73 de taxa, 271 de dano. Parece bom, né? Até você ver que ela tá 2-2. 2-2 já perde bastante coisa, mas faz parte. Então é isso aí. A flor dela tá muito boa. 35 de dano, 6,5 taxa, um pouco de prof. A pena dela eu queria qualquer coisa menos vida, mas veio vida, então tudo bem. Mas dá um pouco de dano, taxa prof. A areia dela, tô usando gladiador porque é o que eu tinha do bom e do melhor. Vida com taxa de dano, não tem nenhuma de proficiência muito boa. Cálice de dano pyro, com bastante taxa de dano também. Aí fechou 2 gladiadores. E tiara coringa, que era do andarilho antes, tive que trocar. Que dá 32 de dano e um pouquinho de vida e recarga, é isso aí. Tá C0 e 10,99. É isso aí. Tá quase upando já pra 90. É, tá, ó, 3 aninhos pra upar, hein? Acho que 3 anos dá. Bem, conservação, não. Água é bom de manhã? Água é bom em qualquer hora, né? Ou você não gosta dela ou gosta dela? Não sei se tá tão extremo assim sobre a furina, mas eu vejo isso bastante mesmo. Muito divertida falando. Divertido não é a palavra que eu usaria, não. Varuzan com 4 peças sombra verde ou 4 peças. Ou 2 peças selo, 2 peças ataque? Depende, Snow. Como tudo que é bom nessa vida, e ruim também, depende. Se tem alguém no time que vai beneficiar do sombra verde, então sombra verde. Uma Xanlin, uma Yelão, um Shinkyu, uma Rosário, uma Beidou, uma Fischl, qualquer um. Uma Furina. Se você não tem alguém que vai beneficiar do sombra verde, então 2 peças selo, 2 peças ataque, ou então ritual 4 partes, ou então selo 4 partes. Enfim, é melhor usar 2 ataque ou 2 HP? HP. HP é bem melhor que ataque. Mas eu não tenho peça boa. Vai ter live à noite? À tarde e à noite, Fiore. No horário normal, das 4 às 10. Tem um dó ponto, gastei tudo já. Eita, nós. Tô me segurando pra não poder pegar ela C1. Hum, é isso aí. Ajeita a coluna, gente. Build de Melelite pra Faruzan é boa se ela tá C6. Sem C6 não faz muita coisa não. Porque na C6, enquanto a Faruzan tá com a ult ativa, ela lança skill automaticamente. A cada 3 segundos, eu acho, mais ou menos. E aí, com isso, você consegue manter o Melelite sempre ativo, bufando ataque. Então, apesar de desperdiçar o HP por cento, você ganha alguém que usa o Melelite consistentemente, aumentando o ataque do time, sendo uma suporte melhor ainda. Então funciona super bem. Até porque pouca gente consegue usar Menelite bem. A Cookie consegue, mas geralmente não usa. A Layla consegue. O Zong mais ou menos, eu diria, por causa do pilar ser inconsistente. Que ele pode sumir, pode ficar longe. A Albion Faruzan Online é um C6. MMORPG sandbox em que você SR escreve tá sua ativado? própria Não. história. Então, C6 dela é assim? É, C6 dela faz isso. Só aumentava o dano nela? Não, não, não. Lá vamos nós mostrar de novo. Quando o personagem ativo em uma equipe sob influência da benção da ventania, que é o buff da ult dela, causa dano, será lançada uma armadilha de ventania adicional nos inimigos. Esse efeito pode ser desencadeado até uma vez a cada 3 segundos e compartilha a recarga entre todos os personagens. Essa armadilha da ventania é justamente o puxão dela, o puxinho dela do ataque carregado da skill, a armadilha da ventania, que conta como dano de skill. O dano de vórtice anemo é considerado dano de habilidade elemental. E é por isso que Merelite funciona. 30 segundinhos. Se o som estiver baixo, me avisa, gente, que aí eu aumento. E se estiver muito alto, me avisa que aí eu abaixo. Ai, ai. Quanto tempo faz que resgataram
o capuz. 17 minutos, mais 13, 22. Não sei por que fica saindo assim. Bom dia, Sniote, bem-vinda. Acho que eu vou botar o fone, será? Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? Eu não quero cortar ela. It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh, Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. Basicamente, ela tava fingindo que tava... According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Analyse Cardinale, the Hydro Archon to be punished via the death sentence. Pena de morte pra ela. Por quê? You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins! Shower me with praise! Ah, bonitinho. Echo in song! What's the news? Say cheese! Breaking news! I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Tem algo The estranho com water, as I águas. mean. Por cima dela. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. A profecia vai se cumprir. Marina, we'll use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the that. floor will now This begin. trial is... I now understand the true purpose behind this position. Eita. You are a devious one, Fusolo. Everyone's... Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Ah, então daí é essa imagem. I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial.
Farewell, Nervalet. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Quem tá falando, será? Foda demais, cê é louco. Não vai dar pra traduzir o trailer todo, não. Mas depois vai sair, versão legendada. Eu quero até ver se aqui tem legenda, mas... acho que não, né? Mas ó, codiguinho aí pra gente. E eu tenho que jogar a história. Pra poder entender tudo o que tá acontecendo, mas... já que é o que foi mostrado, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu. No início ali, assim que começou a live, a Furina tava fingindo que tava num julgamento, num teatro, nas duas coisas, né, em Fontaine. E... aí a Neverlet chega, ela fica envergonhadinha, não tem nada demais, é só isso mesmo. Aí... dentro da história do jogo, parece que ela tá sendo julgada e vai receber a pena de morte, aparentemente. Por ter deixado alguma coisa acontecer com as águas, elas terem secado, algo do tipo. A Navia fala que se a água parece estranha, é melhor não chegar muito perto. Hey, travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine, and as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neverlet, the dragon sovereign of water and Udex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Neverlet a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Os planos recentes da Furina. Ela vai a julgamento, e há julgamento, e mais julgamento. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Por que será? Oh, looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like a curtain. Seems like, you know, maybe also Neverlet is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Neverlet tá sempre de olho em tudo. E sempre se... In version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Swirling O depths. terror das profundezas, imagina que é o chefe semanal novo que a gente viu ali. Right. So, you know, the prophecy água. in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. A profecia está prestes a se tornar In verdade. version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neverlet barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Me Though, conta we mais. probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But
there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting! Right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Personagem que sumiu da fortaleza? Yeah. O Child sumiu. We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. She's What? confronted Why? with a Então só comentando a história por she's enquanto. confronted with a crisis O que já that's tough for aconteceu. even one of the great elemental Sobre a dragons. crise que a... Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Que escolhas Arcot Hydro fará frente à crise? Just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. Tudo But será revelado na hora knowing Farina, certa. perhaps she'll have made some preparations. Será que ela preparou alguma coisa? Once again, disappointed. Desapontado, na verdade. No way. Come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her Bravo, eyes, Deb. like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Yes. Só faz sentido em inglês isso aí, mas é Okay, esperado. you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. Depois eu falo. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Tem que ter o gotejamento, o drip, o estilo, por ser Arcot Hydro. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Mais ou menos, né? Tem bastante gente que adora ela, mas tem bastante gente que odeia ela. Strike a pose! Let the world come alive! A Charlotte tirando foto ali no final. Whoa, that is so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. Ela é bem It's like dramática, all né, her nas moves are part of a animações. performance. Totally. Parece que todos os movimentos dela são Also, parte de look uma at her elemental apresentação. burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. É só eles comentando Oh my sobre gosh, no, as the evocações octopus is dela. even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! O povo com a A cartão. correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. Okay. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. São They os even help convidados de manage her honra da daily Farina. affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my Não, gosh. vai dizer que cada um deles tem So, nome. you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. A empregada Crab, the one Craboleta. that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Chevalmeron. Ah, there he is. O mordomo. And the conferencier,
gentleman usher. And that last one is a stickler for propriety. Eu não entendi o que o Okay, povo... okay. So when Farina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh, cavalo my marinho. gosh. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a hydro sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Chevalmeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these Salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, Eu não consigo espaço pra exactly. comentar e Farina's traduzir. charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, O que eu posso sure dizer é does. que os Farina's elemental vazamentos... skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's Estão super certas cool. por enquanto. After Farina uses her Sobre o charged kit attack to dela. switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created Qual by que é o alcance da Farina's cor dessa? elemental skill will remain on the field for a period of time even after Farina is switched out. Farina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Farina will accumulate fanfare points. That's my trumpet. Amazing. So Farina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Farina's character. It's very showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deep water aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontimer aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secret. Não é foquinha, eu tô coçando, desculpa. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, that is so cool. Yes. Hey, I actually saw that Farina's outfit changes whenever she switches between Arca Oh alignments. yeah. Yeah, good eye. You're correct. Thank you. It does change. But, you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes, so if you want to learn more about Farina, then be sure to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Ah, amazing. Okay, so Definitely. next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! Adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Teyvat. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of
of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has his own little hat and tie. I know! Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's yes. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Say cheese! Breaking news! Tá muito bonitas as animações dela. Wow. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and makes then, like, sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. Same. The more you know, I No jogo guess. Eterno Return. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Wow. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all, there is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. Yeah. Durante o That is 4.2 vai ter super evento que rad, vai dar and, you know, I item have a novo feeling daqueles do some Z, sabe? super cool pictures Que are gonna permite come dar out of that. zoom. Oh yeah. We are going to provide more information about the E Zoom parece Lens que and how to ativa uma use it habilidade dela during the também. event overview portion. So, Farina and Charlotte will both be featured in version 4.2 Event Wishes. Ooh. In the first Primeira half of parte, version então. 4.2, we'll have event wishes showcasing Farina and Baiju. During this time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge boost. A Causa ele new é bem grande. 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the weapon event banner. Huge sword. Vai ficar fazendo isso agora, in né, the Vilete? second half of version 4.2, Oh, we'll Sino have Ayato. reruns for Sino and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn Linda from roda Farina's evento, né? itinerary. It looks like she's investigating something. Oh, there's even a report attached. Ué, Tell us what it says. não vai dar well, personagem esse it evento? says, strange rumblings have been heard in the depths of Fontaine's waters. Dun, dun, dun. É o narval. It's here already? Não é uma baleia, é o narval, gente. Oh. Look at that! Oh. Well. It looks like
like it's in a sea of pink and blue stars. It's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child's vision at the end of the version 4.1 Archon Quest? Eu não fiz essa coisa. The same one. Mas é a mesma baleia que o After viajante, ravaging its way mesmo through the narval que o primordial viajante viu na sea, visão do this Chad otherworldly no fim creature da quest has da at ponto long last 4.1. broken the seal and descended upon Fontaine. Ela chegou em It's Fontaine. real big. It feels like it might even burst straight through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the Vai first ter alguma phase, it mecânica will use its engraçadinha com ele. gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Na primeira fase você vai querer ficar desviando, okay. parece. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. What's Tem uma that for? barrinha de progresso ali debaixo da vida Since we dele. can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, Destruir a bolinha. perhaps you'll also find its weaknesses. E aí ele ficou vulnerável. Okay, wait, Eita. is somebody being eaten? Is it Não, even gente. possible to survive something like that? Mas tá na terra, I guess cadê? here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And Tá there's igual an a enemy gente, a here gente luta contra um outro with a cara massive sword. e tem um espadão. Oh, these summoned creatures also look vaguely Quando é familiar que esse to cara me. do espadão? I wonder lança? what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale? Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Olha o áudio. Oh man, this boss looks really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the Challenge Failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah! Ooh, yeah. Let's do it! Tá, segundo o código. O cara com o Daisuda perdeu. Ele tinha que mostrar como é que era quando você não consegue derrotar o boss e aparece agora aquela opção de diminuir dificuldade. Bom, falaram um monte de coisa, né? Explicaram o kit da Furina, que ela começa no arc de Ousia. Ela é a espada Hydra. O skill dela invoca os três lá, o polvo, a carangueja e o cavalo marinho. Eles ficam batendo enquanto estão em campo. E também, enquanto tiver uma invocação dela, pelo menos em campo, ela consegue correr na água, acho que é qualquer água do jogo. Ela consegue alternar entre Ousia e Pneuma, usando o ataque carregado dela. E os três lá ficam consumindo a vida do time para aumentar o dano causado por eles. E se ela der o ataque carregado e mudar para Pneuma, ela vai invocar um outro bichinho que fica cantando e curando o time. E área grande, parece. Hello, travelers! E a Welcome Charlotte back to cura the e dá um version daninho 4.2 Cryo e a special Pika Cryo fora program. de campo Hello! Hello! Yay! Mudou a voz, parece. So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly Furina anda por aí Well, em you know, Fontaine, maybe parece. she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Farina and Na excuses. rotina dela, assim. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. Veterinária It nova, looks parece. like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. Ao And leste de that's Fontaine. right behind the Opera House. What a cool place! Lugar bonito. Although,
it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely. Wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. Esse negócio fica empurrando as coisas perto. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and spooky. And the water doesn't look quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Farina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. A gente vai ganhar ataque can borrow diferente. its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Só pra limpar a contaminação. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. Pode usar na They may be the superfície key to também. solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. Pra resolver But we'll leave puzzles that for novos. you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Arrhenius Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Arrhenius. I'll give you a hint. Melazines are involved. Melazines? Really? Essa quest envolve os Melazines. Then As it would Melazines. certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Arrhenius Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Essa torre finalmente vai poder ser explorada. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Tem 4 Oh, selos ao redor. amazing! Okay, it would feel great to finally Tem que desfazer demystify pra poder all ver the os mistérios secrets dela. churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. Tem It a ver seems like com o there's mar a very primordial. important and very ancient story behind it all. That bem is very antiga por right. trás disso. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Oh, destinies! Destinies! In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. Eu tinha achado que esse era o And some semanal, mas é um places chefe still normal. seem O to tell semanal the é aquela stories of baleia lá, o events narval. long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! Continuação de quests I can't wait to see what it is. Same. Com uma All right, surpresa no there's a final. lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. O que mais que a Farina it faz looks no like dia a she's dia dela? arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is Wow. pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. All Ela right, explora os the becos e se Fontaine diverte Fishing com Association cidadãos. has recently Quando? posted a commission Aí. to investigate the rumors of water imps near Arrhenius Island. Ooh, another investigation. Então vão dar o Fremine de graça mesmo. Oh, and Fremine seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name outro comes from a pinguim. Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes,
Children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, Jeepers. yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I love that. O evento tem 3 As our journey partes. progresses, we'll collect colorful shells, corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons and equipment. É o padrão, Which brings né, us de to the second parte. stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Bom, Well, it Gameplay seems like the event, perfect eh? opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the clockwork pra testar penguin will provide personagem. different Legal. buffs in each battle E to o help Finho vai dar travelers buff pra emerge gente. victorious. Whoa. Now, as for the story behind these Normal pra battles, evento, né? travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hania, fungos a friend we voltaram. met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's cogumelinhos. fantastic fiesta. Oh, and speaking of fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Eles voltaram. Yay! São os mesmos daquele Travelers may evento do notice Pokémon, some eu acho. differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful monsters. Awesome. Yeah, Travelers will be enfrentar able to monstros command a versus variety of fungi, mecânicos, né? adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. Apesar. We, actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. This is the note. Someone... Notas dos We hope desenvolvedores. to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time. The team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Pretendem fazer o evento dos fungos ser permanente algum dia, Alright. mas por Okay, enquanto let's ainda não take tá a do look jeito que at eles what querem else deixar. Farina's Então ainda vai itinerary has demorar. in store. Mas pretendem ser it's permanente em the cima do Graph Pokémon de Adversarial algum jeito. Technology Experiment Log. Mas não I'm ainda. more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph o adversarial item novo que falaram da technology Charlotte, has made sure. great contributions to the study of counter-criminal Olha a image Charlotte, recognition. yes. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ah, o que essa lente aí faz? Dá That's zoom. right! It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun! To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even entendi. use it in domains. Ooh, double whoa.
Oh my gosh, that's awesome. Tá. And I bet Como é que eu travelers vou will be ter able to tempo pra capture explicar? some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. Legal. Tá. Oh, it seems like Farina has also learned of the existence of a pouquinho domain explico. shrouded in mist. Travelers Mais who uma- master the mais ley uma. line features and put together the strongest party Nada de novo will be able interessante. Eu to gostei easily da beat câmera. their opponents. Now, less experienced Já falo. travelers like myself don't need to worry either. Mais personagens Using de teste. trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the Leyline Overflow event will return at the end of version 4.2. Now Leyline might be the dobro. perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. Yay! I Let's get know. into them. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. Sobre a câmera, então. Aquelas lentes de zoom podem ser equipadas em qualquer câmera do jogo, então aquelas que tem efeitinho na tela, dá pra usar em todas elas. E se você tá usando a câmera com a Charlotte... Calma, antes disso, você não consegue tirar foto dentro de combate, mas se for com a Charlotte, se você usar a habilidade elemental dela durante o uso da câmera, você consegue usar em combate. A Charlotte consegue usar as câmeras em combate e tirar foto mesmo dentro de domínios e essas coisas no multiplayer e tal. Então vai dar pra fazer umas fotos muito legais dentro de jogo com esse novo item aí e com a Charlotte. Então basicamente é isso. O que mais? Não, acho que só. O resto não vale muito a pena comentar, não. Mas pra quem curte muito tirar fotos no Genshin, vai ser bem legal ter a Charlotte e essa lente de zoom. Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aw, I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Otimização de sistema. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. No nível 40 de aventura Also, we're ou introducing mais. an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will Cartas also be novas an no jogo de Accelerate carta. Duel feature, which will provide a smoother gaming E pode experience. acelerar a velocidade do Pretty duelo cool também. stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be E available. pode compartilhar Use deck them com to os show off outros your agora. strongest deck or take inspiration from other travelers. Mas sobre o chefe semanal, você consegue agora And, you know, não ter since que fazer the a number quest of pra card começar. combinations just keeps increasing, Você pode the number só of decks começar a player rápido can o chefe save has been semanal sem ter increased from feito a 10 quest. to 20. Nível 40 ou superior de aventura. And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Double again! Double! Double again! The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates Mais made eventos to do jogo de Genius carta. Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team.
May those returning to Teyvat have a happy reunion. Aw, that's nice. Evento de retornante vai Plus, a ser new story diferente. key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Amazing! Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. Tá. Agora você pode escolher se você vai ativar a quest depois de liberar ela, né? Pra não ficar clear, making it easier for trancando o players to proceed to personagem de certain quest. content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I acabou. know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the Melusines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm Bom, really só tá grateful we could all agradecendo, se be here today despedindo. together. And honestly, I'm just really glad that Falaram we're também gonna se get to você see limpar how as all these mysteries notificações, os unfold. vermelhinhos lá, And em maybe, alguma I don't plataforma, know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. nas outras But plataformas that's também it vai for the estar sem version 4.2 notificação. special Então program. vamos Thank ajustar you so isso. much, everybody, and see you all in game. Bye. Toodaloo. Cara viajante, sua audiência com a deusa da justiça, Regina de muitas águas e a celebridade mais popular de Fontaine, Lady Furina, foi permitida. Vai ser dia 8 de novembro de 2023. Tenho certeza de chegar na hora, porque a Lady Furina vai estar esperando sua chegada. E é isso aí. Não era dia 7? Depende do fuso horário. Se você tá na Ásia, aí deve ser dia 7. Não, mentira. Mentira. Se você tá antes do nosso fuso horário, aí pode ser dia 7. Mas se tá depois ou no nosso fuso horário, aí é dia 8. Bom, começou um adizão bem na hora aí que acabou. Ainda bem que foi quando acabou. Que mais? Bom, é isso. Deixa eu atualizar aqui. Desculpa, gente, no meio da live não dá pra ler o chat, então eu não vi tudo que vocês mandaram. Tentei responder o que eu vi, sabia responder. E eu fiquei muito quieto, eu fiquei muito só reagindo a essa live. Eles não dão espaço pra gente falar no meio, e eu não quero falar por cima deles, é complicado isso. Ainda vai sair essa live traduzida no YouTube. Não traduzida, né? Mas com legendada. Mas acho que os pontos mais importantes foram cobertos. Tipo, que vai ter os eventos novos, o que vai acontecer. Se alguém tem alguma dúvida sobre a Furina, sobre a Charlotte, pode perguntar que eu respondo também, que eu acho que eu entendi direitinho tudo. E vão dar o Freminet de graça, então. Os banners serão na primeira metade Furina e Baizu. De 4 estrelas é garantido que vai ter a Charlotte. E na segunda metade vai ter o Sign e o Hayato. Não sabemos os 4 estrelas ainda. E parece que vão dar uma espada de evento nova. Ou de história, talvez. Mas não entendi muito bem, não. Obrigado pelo follow. Gramado Nezuko. Seja muito bem-vindo, ou bem-vindo, ou bem-vinde. Se precisar de ajuda em algo, é só falar. Tem muita coisa envolvendo histórias. Então, muitas continuações e tal. Tem 2 regiões novas, parece. Uma ao leste de Fontaine. Ou em algum desse lugar aqui. Nessa região, talvez. Não sei onde exatamente. E outra atrás da torre do relógio. Eu não entendi muito bem. Se tem algo assim em Fontaine. Mas, pelo que eu entendi, ia ter 2 novas regiões que eles falaram. Vai ter Skill Subterrânea nova. Aquela do cavalo marinho que fica
jogando raiozinho e resolve puzzle também na área nova. Limpa as bactérias subterrâneas, subaquáticas. Chefe novo de mundo, deve ser o da Furina. E chefe semanal novo. Vai ter dificuldade ajustável do chefe. Ajustável não, né? Dificuldade mais fácil no chefe semanal de história. Pra quem tá com dificuldade na Shogun, no chefe novo, no Asdara. Vai liberar a dificuldade mais fácil só no modo história. E não precisa mais fazer quest do chefe semanal para poder ir nele, para pegar material de talento. Você pode só chegar aqui nesse menu, em domínio, domínio dizimado. E aqui, ao invés de ter o negocinho, vai ter um negócio que manda direto pro domínio, que você não tem que ir para lá fazer. Só vai aparecer aqui na tela. Como se estivesse começando o domínio. Tum, quer fazer? Aí você vai e faz. Então é isso aí, não vou precisar fazer cariberto, mentira, vou fazer sim, pra curtir a história e tal. Porque muita coisa que eles falaram ali da história eu não tinha ideia. Que o Chad sumiu, que tem uma profecia, que a Furina tá sendo jogada. Mas enfim. No geral é isso, eu acho. Foi bem normal pra uma live de versão. De. É que não acontece. Não teve nenhum. Não seria normal. Ou melhor, continuaria sendo normal se depois da live ainda tivesse um teaserzinho de alguma coisa, sabe? Mas nem isso teve. Não teve nenhum teaserzinho depois do final da live. E tá tudo bem. Não tava esperando isso não. Mas se tivesse, estaria esperando. É. Mas deixa eu ver o que vocês estão falando. Bebam água, é importante hidratar. Desculpa pelos ads no meio. Esqueci de diminuir a frequência, mas não prejudicou em nada. Aconteceu ad só na hora que estavam falando sobre qualquer coisa. E é isso aí. Deixa eu ver. Charlotte vai ser meio meme ou foi impressão minha? Depende dos multiplicadores dela. A gente já viu os multiplicadores dela. Parece que ela consegue dar um dano interessante, mais dano que a Layla. Não é dizer muita coisa. Mas se você usa Charlotte junto com personagem de Fontaine, ela ganha bônus de cura. E se usa com personagem fora de Fontaine, ela ganha dano cryo. Então isso aí você consegue pensar melhor em equipes para ela, para aproveitar mais o que você quer que ela faça. Então, parece um híbrido de dano com cura e aplicação cryo fora de campo também. Ou dentro de campo. Dependendo do que você quiser. Espada é a assinatura da Furina. Aquela era outra espada, não era não? A assinatura dela é diferente, eu acho. Deixa eu ver. Mas eu acho que era outra. Não, não era outra não, é só que não estava acendida. É a mesma, é a mesma. Beleza. Então tá bom. Tristeza. Queria ter aquela espada bonitona. O vídeo foi bom, aquele de apresentação? Eu gostei. Foi bonito. Daqui a pouquinho deve postar no YouTube. 4.1 inteiro, consegui uma conquista de missão diária, Sumero, te odeio. Nossa. Tristeza, Mickey. Bom dia, Gramado Nesco. Odiei esses novos boss. Mas por que você odiou os novos boss? A gente ainda nem sabe direito as mecânicas. Sabe um pouquinho, na real, sabe um pouquinho. Que tem que ficar enrolando o semanal novo, depois matar o cara do espadão. Mas enfim. Achei muito bonitos. Quem tem Nevilete ou Chad vai odiar esses boss. Tem que ter dano que não é Hydra. Achei que seria dar a resina e resgatar os itens do chefe. Ah, não, não. Você tem que fazer o chefe ainda. Os eventos meio, né? Eu gostei, tipo, não tem como inovar. Tem como inovar sim, mas não tem pra que inovar muito agora na 4.2. Tem que inovar na última versão da nação. Tipo, 4.8. Não sei se nem se vai ter 4.8. Mas por aí, no meio,
Evento do Pokémon, evento de domínio. Vai dar pra testar personagem em 2 eventos, parece. Evento de área nova, eu acho. Bom, linha lei dobrada. Tudo dentro da normalidade, eu acho. Acaba hoje os fura. Mas hoje também pode ter mais gente furando fila. Não sei se vai acabar, não. O fila é isso aí mesmo? É Snow e Corvo, isso. Isso mesmo. Amém em muitos níveis. Isso aí. Vai tentar o Baizu? Vou não. Eu quero Fontaine, todo mundo de Fontaine. Não tenho brecha pra tentar ninguém, além dos personagens de Fontaine. Então, sem Baizu. Depois da Furina talvez venha Clorinde, talvez venha Návia. Tem que guardar. Talvez eu gaste tudo pela Furina, então sem gema pro Baizu. Vê a última missão de diária de Nazuma pra mim? Boa, Marcela. E Nazuma, acho que ainda falta alguma coisa pra mim. A Raitan vai amassar os boss? Vai. No Inova agora, e os players dropam o jogo antes da grande atualização, Big Brain. Ah. Se o player vai dropar agora é porque ele já tá saturado do jogo, tá cansado do jogo, na minha opinião. Talvez se tivesse evento grande, os players iam dropar mesmo assim, por causa do evento ser grande, não sei. Eles poderiam fazer evento interessante, né? Mas como é que seria isso? Eu não sei. Não sou game dev. Mas é isso aí. Deixa eu tirar o fone agora. Descansar a cabeça. É. Usar os códigos. Vamos dar uma olhada se tá tudo certinho aqui na live. Beleza. Vai fechar e abrir às 4? Isso mesmo, Zoom. Se ninguém quiser comentar mais nada, né? Ninguém quiser perguntar mais nada. Aí chega de live. Também teve live do Honkai. É o que disseram. Eu honestamente não sei. Os códigos estão certinhos, então é isso. Estão aí no comando exclamação código. Estão no fixado também. Estão no Discord também, na aba de anúncios. A gente marca todo mundo lá em anúncios e manda código. Então dê uma olhada nisso. E lá no aplicativo da MiHoYo também tem os códigos fáceis de serem resgatados numa parte ali. Quando entrar no aplicativo da Royal Lab, vocês vão ver os códiguinhos ali. Debaixo daquele menu de caixa de ferramentas, check-in, melodia, distante, baú do tesouro dos Hilly tá lá. Só clicar, rapidão. E é isso, então, né? Bom dia, Nick. Valeu, Tsuki. Até mais. Pegaram os códigos do Honkai? Ainda não. Tenho aqui. Manda aí, Nick. Por favor e obrigado. Bom, parece que ninguém vai querer perguntar nada, então é isso. É isso. Obrigado a todos que acompanharam a live comigo. Eu ainda não sei fazer cobertura da live da versão, mas espero que tenham gostado. Eu aceito feedbacks, né? Tipo, Doppel, o volume da live estava muito alto, ou estava muito baixo, ou você falou nas horas erradas, Doppel. Você podia ter deixado os personagens falando por mais tempo. Personagens não, né? As pessoas falando por mais tempo. Ou podia ter cortado as pessoas para falar por cima, podia ter feito tradução simultânea. Então tudo é válido. Eu realmente não queria cortar o que estava acontecendo. Então pra mim é difícil fazer isso. Mas não precisa ser por aqui o feedback. Pelo Discord eu acho mais interessante lá em melhorias ou onde vocês acharem melhor de mandar, mas melhorias serve para isso. Ou no meu privado também, meu privado está sempre aberto para quem quiser mandar coisa. E é isso aí, então. Baldur's hoje, com certeza, Orocunes, até zerar. A Nick Branco mandou ali os códigos Star Rail.
Esse aqui é o site para resgatar os códigos Star Rail, qualquer coisa. Eita, nagueira. Tava prestes a fechar minha live, só ia colocar os códigos do Star Rail. Mas como é que foram de live, gente? Sejam muito bem-vindos, vocês estão bem? Gostaram da versão, da live, da versão? Aí, vou mandar de novo o código do Honkai, então, pra colocar. Tem que fazer login. Que o Honkai teve live ao mesmo tempo que o Genshin. Daí... Importante gastar os códigos antes de 1 da manhã, de amanhã. Então, tenta gastar hoje. Tenta colocar hoje ainda os códigos, quem puder. Valeu, Tsuki, até mais. Deixa eu colocar os códigos. Então, a Nick mandou, vou até repostar aqui. Qualquer coisa. Esses são do Honkai. Honkai. Pra quem ainda tá jogando. Beleza. Segundo código. E terceiro código. Beleza. Quantos tiros eu tenho pra Furina? Eu tinha 99 antes da live. Agora eu tenho 101. E essas moedinhas aqui que eu só vou gastar se for necessário. E depois vou comprar a Lisa. Ah, não falei o número. Das moedinhas eu tenho 67. Aproveita pra ir fazer Calibete? Não. Se Furina não fizer uma diferença muito grande com os buffs, eu vou de skip fácil. Cara, você ganha 75%, eu acho, de dano elemental e dano físico. 75% são quase 2 cálices. E ainda tem o dano pessoal dela, que também está sendo buffado por ela mesma. Então, tem muito potencial. Além de aplicar Hydro, que é o melhor elemento do jogo. Mandar os códigos, beleza, Iris, obrigado. Furina muito foda e irritante, adorei. Você achou irritante? Eu achei legal por enquanto. Mas eu não fiz as quests, né? Tô no Caliberto ainda. Apaguei no primeiro código. Eita, Samuca. Mas é isso aí. Fui dormir às 3 e acordei cedo. Entendi. Eles expiram quando? Acho que é 1 da manhã. Mas gasta. Coloca meia-noite. Qualquer coisa. Agora você levei. Boa sorte, Marcela. Oi, né? Bem-vinda. Alguém sabe algo da live de Honkai? Oh, deve postar no YouTube em breve a live de Honkai, mas não vi não. Os códigos já saíram. Inclusive estão aqui. Ah, mentira. Os códigos de Honkai. Vamos mandar lá no Discord. E também estão aqui, né? Escolhi. Mas sobre o que vai ter na próxima versão, não tenho ideia. Não vi nada. Tava no Genshin. Faz Cariberto com a gente. Não sei. Não tô com muita vontade de fazer agora. 75 é razoável? Pois é. Já tenho 100 de dano físico dela. Então você pode ganhar mais ataque com ela. Você pode trocar seu cálice de dano físico por um de ataque. Que vai ser muito bom também. Se for só isso, acho que eu vou skipar. Você que sabe, cara. É, a Mika tem 60%, então ataque vale muito mais a pena ainda. Então imagina você usar um cálice de ataque. Deve ter até atributos melhores nos seus cálices de ataque. Na dublagem em inglês achei um pouco irritante, entendi. Mas acho que isso aí vai de cada um também. Que eu não vi nada demais de irritante nela. Mas é algo pessoal. Eu tenho que vai ter, mas não tinha os códigos, entendi. Então é justamente o que tá faltando pra gente que vai ter. Oh, agente loba. Interessante. Não vem cara se tinha uma pálida ainda é pra troca? Ainda é pra troca? Ah, tá, ainda é pra trocar o cálice. Ah, é que ataque é mais provável de vir do que dano físico, né? Então,
a chance é de você ter algo melhor. E geralmente o cálice é coringa, então a chance é de que você pode ter qualquer cálice de ataque do jogo que dá pra usar. Mas enfim. Começou no Star Rail evento de dobro de relíquia. 120 resina, metade da resina todo dia. Vamos lá, né? Pelo menos acabei de falar pra Jingliu. Honkai também lança vídeo da versão, lança. Mas só um cadinho o fofo dela maior do que eu achar irritando, porque isso eu ainda adorei. Bravo. O meu do 7, meu coringa areia, entendi. Tamo junto então, Yoro. Tamo junto. Não vi nada de bom no máximo flor. Beleza, Nogueira. Bom banho, bom descanso. Até mais. Mais uma vez, valeu pela raid. E eu não tô com muita vontade de fazer as coisas. Eu quero descansar a garganta também, que hoje vai ser um dia longo. Então acho que eu vou fechar a live mesmo. Sem chance de fazer quest agora. Sem chance. Então, valeu, gente. Qualquer dúvida, podem me marcar no Discord, podem mandar mensagem privada, podem perguntar. Aqui em live também, depois das 4 horas, podem perguntar também sobre o que aconteceu na versão. Se eu souber responder, eu vou responder. E é isso aí. Faço cariberto outro dia. Dor de garganta. Até mais, Nogueira. E até mais, gente. Falou. Vou fechar a live. Obrigado por acompanharem. E lembrando que aprecio o feedback sobre como eu me portei, como eu hosteei, como é que é a palavra em português? Como eu anfitriei a live da 4.2. Valeu.